Como Maria, Martas e Marias, mais um episódio aqui no Como Maria Channel. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E se você está aí assistindo a gente, não esqueça já de dar um like, de se inscrever no nosso canal. Ajuda aí o nosso canal a estar compartilhando a palavra do Senhor. Ajude aí na grande comissão. Bora falar de Deus, bora falar de coisa boa, porque é disso que o mundo está precisando nesse momento. E hoje nós temos uma pessoa especial, como sempre, especial, mas é uma convidada que está vindo para a nossa Igreja Resgate. Hoje é o dia de culto Ilumine na nossa igreja. Isso aqui vai ser gravado, vai ser passado depois, eu sei, mas eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. E se você não viu esse culto hoje, online, volta lá no YouTube da Igreja Resgate e assiste, porque a palavra dessa pastora vai tocar no seu coração. E nada mais, nada menos do que pastora Cris Fidelis conosco. Seja muito bem-vinda, pastora. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, esse é o meu primeiro podcast. Mentira! Sério? Sim. Não, desculpa, é o segundo. Eu fiz um em Frisco, na Fadas House, na igreja de uma amiga minha. Ai, que delícia! Esse é o segundo podcast que eu participo. Ai, que lindo. Obrigada. Estou muito honrada, Raquel, por esse convite. Eu que estou honrada de tê-la aqui. E veio num momento muito especial da minha vida. E eu sei que esse lugar de hoje vai alcançar muitas mulheres. Amém. Vai em muitos lugares. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Né? E Deus é tão lindo que Ele vai traçando o caminho certo, né? E quando eu vi também que você estava lançando o livro, eu falei, meu Deus, tudo junto com o podcast, e ela vindo na igreja. Sim. Tudo tão, né? Assim, Deus vai fazendo as coisas e vai alinhando tudo certinho, né? Eu falo uma coisa que quando você está no centro da vontade do Senhor e não tem nada que você pense ou o lugar que você vai, ou os seus pensamentos, ou o seu posicionamento que venha ser contra. O centro é o equilíbrio de todas as coisas. Amém. É por isso que a gente tem sempre que procurar esse lugar. Quando você está no centro, você está na direção certa. Quando você está no centro, você tem a visão certa. Quando você está no centro, você tem a mente alinhada com o Espírito Santo e as coisas vão se encaminhando perfeitamente com o propósito. Verdade, isso é tão lindo, né? Quando a gente tem essa consciência, né? Quando a gente consegue entender onde a gente tem que estar, que é no centro da vontade do Senhor, né? Aí as coisas fluem, tudo floresce, né? É verdade. No nosso jardim da vida, né? E é tão lindo isso. Pastora, conta pra mim do seu ministério. Da onde você vem, da sua igreja? Olha, pelo meu sotaque, alguns vão dizer, ela é nordestina. Sim. Eu sou nordestina, eu sou paraibana. Uhum. Eu nasci na cidade de Campina Grande. Ela fica mais ou menos 1h30 da capital, João Pessoa. Sim. E eu cheguei aqui na América com 19 anos de idade. Uhum. No mesmo ano que você chegou, né? 2002. E eu sou filha de pais... Meu pai é pastor, né? Ele é pastor há mais de quase 60 anos. Ele é pastor. Uau, qual é o nome do seu pai? Gilvan Rodrigues. Ele é muito... Bem conhecido no Brasil. Muito conhecido no Brasil. Ele tem uma trajetória e tem deixado um legado durante esses quase 60 anos de ministério. Então, eu nasci num lar evangélico, né? A minha mãe é uma professora, né, do ensino médio e é uma mulher de Deus. Ai, que lindo. Né? Meu pai é pastor Gilvan Rodrigues, a minha mãe é Naura Rodrigues. E eu saí do Brasil para vir para aqui, para a América, aos 19 anos de idade. Mas aos 17 anos, Raquel, eu tive uma chamada do Senhor na minha vida. Uau. Sabe aquele chacoalhar do Senhor? Porque filho de crente não é crentinho, né? Tem esse vocabulário. Verdade. Então, assim, aos 17 anos de idade, eu tive um chamado do Senhor na minha vida. Depois de uma decepção de relacionamento, eu entreguei... Tão nova, né? Tão nova. Olha pra você. E esse continua sendo o nosso desafio da nossa geração atual. Os relacionamentos em horas erradas, relacionamentos importante falar isso, né? Que se afastam. Eu tenho filhos adolescentes e a minha receita para eles é: enquanto você não pagar suas contas,
enquanto você não estiver num college, eu acredito que não é uma hora de reassumir um relacionamento para poder... É bom você ter uma mente madura, porque casamento não é brincadeira. Relacionamento, em horas erradas, ele deixa um buraco na sua vida que muitas vezes percorre por muitos anos da sua vida. Verdade. Né, Raquel? Então, depois querendo encontrar minha identidade no Senhor, na verdade, Ele me encontrou de uma forma especial. Desde muito cedo eu tinha uma palavra da parte do Senhor que eu ia ser uma pregadora da palavra. E como sendo filha de pastor, todo mundo, quando eu chegava, perguntava: Pastor Gilvan, a sua filha canta? E aí eu brincando dizia: não, eu prego. Eu queria muito cantar, porque há muito tempo atrás as filhas de pastores cantavam, né? E eu acompanhava os seus pais e cantavam. E como eu sou a filha mais nova, de 4 filhos, eu sou a única mulher. Uau! E a mais nova, que sofrimento. Olha, pensa. E meu irmão mais novo que eu, aliás, mais velho que eu, encostado a mim, é 7 anos de diferença. Meu Deus. Meu irmão mais velho... Então você realmente é a mais novinha de todos. Pensa, eu era a princesa da casa, a tão esperada. Depois de 3 homens, a minha mãe me teve... A bonequinha. A bonequinha, né? E o Senhor me trouxe para essa nação, para exatamente tratar a bonequinha. É verdade, verdade. Então, eu tive esse chamado do Senhor. E então começou um processo na minha vida, aos 17 anos de idade, de renúncia. Um processo de descobrir realmente, de me apaixonar pelaquilo que o Senhor tinha declarado desde a eternidade. Desde a eternidade, quando Ele disse: eu penso na Cristiane, eu comecei a sonhar esses sonhos que Ele pensou na eternidade para minha vida. E isso foi uma desconstrução. Porque antes de eu ter esse encontro com Deus, a vida inteira eu pensei em agir na área da saúde, estudar, fazer faculdade para a área de saúde. O meu sonho era ser médica desde criança. E eu passei, antes de vir para cá, para o vestibular, em psicologia, para o 2º período, numa universidade particular da minha cidade, de João Pessoa. E aí o Senhor me trouxe para essa nação. Nesse período, 2 anos depois desse tratamento, eu fiz um treinamento missionário, que está até mesmo o líder do meu treinamento ligado a Jocum. E aí, logo depois, eu falei pro meu pai que o Senhor estava me chamando para esse lugar. Uau. O mesmo Deus que chamou ele. Meu pai era jogador de futebol. Antes de ir para um seminário, ele aceitou Jesus. E ele era e naquela época não tinha atletas de Cristo. Ou você era jogador ou você se via a Jesus. Sim. Porque era muito radical. Sim. Estamos falando de 60 anos atrás. Claro, Né? E aí eu falei pro meu pai que Deus estava me chamando para esse lugar. E eu precisava atender esse chamado dele. E ele debateu muito comigo. Minha filha, mas eu te criei para fazer uma faculdade, eu te criei para ter uma profissão, um diploma, algo que mais concreto. Aí o pai, o mesmo Deus que te chamou, foi o mesmo Deus que me chamou. Amém. E é isso, ele não pôde mais conter, porque ele lembrou da voz que o chamou. E ele teve que largar o futebol e ir para o seminário e seguir aquilo que ele foi convidado para ser aqui na terra. Amém. E chegando aqui nessa terra, o meu pai foi um dos primeiros pastores, em 1989, a vir ministrar aqui nos Estados Unidos. Uau. Então, ele conhecia muitas pessoas aqui, porque desde 89 ele vem aqui. E quando eu cheguei em 2000, como ele tem muitos amigos, muita influência, eu pensava que ia ser um pouco mais fácil. Porque a América não é fácil, né? Nós sabemos disso. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu pisei nessa terra, o Senhor me falou algo muito forte, Raquel. Ele falou que aqui não era o meu pai, não era a minha mãe, não eram meus irmãos, não era apenas eu e ele, e isso era tudo. Uau. Que ele ia fechar os olhos do meu pai, os ouvidos dos meus pais, e que aqui era a terra onde ele ia me tratar e me preparar para viver o maior propósito da minha vida. Uau. E é muito difícil falar isso para uma menina de 19 anos de idade. E graças a Deus meu pai me deu uma boa condição. Minha casa sempre foi maravilhosa. Meu pai, tudo que ele pôde fazer por nós,
ele fez. Sim. E eu cheguei aqui, fui morar com meu irmão que estava aqui estudando e trabalhando, meu irmão André, um do meu irmão do meio. E a gente morava em 6 pessoas. Uau. E eu saí de uma casa onde eu tinha meu quarto, minha casa, meu telefone celular, meu carro. Aqui eu não tinha celular, aqui eu não tinha carro, aqui eu não tinha quarto. Mas aqui eu tinha um propósito. E tinha um tratamento. E tinha um tratamento. Né? E nesse lugar o Senhor começou a me visitar. E quando meu pai me apresentou aos amigos dele, tudo, olha, minha filha vai ficar aqui 6 meses estudando inglês. 6 meses viraram 23 anos. Não, 6 meses viraram 23 anos. E aí, nesse período de 23 anos, que eu estou aqui, né, o primeiro ano daqui da América foi muito difícil. Muito difícil. Então, quando meu pai foi embora, Raquel, os amigos dele também foram embora. Acontece. Ninguém tem tempo para Sim. fazer nada para você, para te levar em lugar nenhum. Sim. E graças a Deus eu tinha meu irmão André aqui e a sua esposa Isabel, que foi através deles que eu cheguei aqui também. Alguns deles são pastor ou alguma Nenhum coisa? é pastor. Nenhum. A minha mãe ficou disse... pra bonequinha mesmo. Não, né? ficou a filha mais nova. O meu irmão André, ele é presbítero da Igreja Batista do Juazeiro, do Crato. O meu irmão Júnior, ele, mais velho, ele mora aqui também, mas ele não tem... ele tem uma chamada ministerial, mas agora não está exercendo. E tem o meu irmão Alexandre, que é o mais novo, né, dos 3 homens, que mora em Campina Grande, na cidade que eu nasci, e frequenta a igreja ADVEC de Campina Grande. Canta, é um levita do Senhor, mas só eu que tenho um ministério pastoral. Que lindo. E aí, esse dom para mulheres, né? Essa coisa de você... A pastora Aline, quando falou que te viu pregar, falou, Raquel, você não está entendendo quando aquela mulher abre a boca para pregar e falar com as mulheres, né? Esse dom que Deus te deu, né? Esse chamado. A resposta para esse tempo, né? Para essa geração, para esse tempo, né? Para essas mulheres. Que tempo? Raquel, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Isso não é um clichê, isso é verdade. Essa é a maior verdade. As portas dos céus estão abertas. E a vinda do Senhor está muito próxima. E eu tenho algo no meu coração que uma das minhas mentoras, a apóstola Marli, ela fala muito isso comigo. Ela fala assim, nós fomos criadas para ser uma resposta. Uau. Nós fomos criadas para solucionar problemas. Quem soluciona o problema é uma resposta. Então, esse chamado de mulheres partiu primeiro do coração da minha mãe. A minha mãe, ela é uma mulher que eu cresci. Eu não tive muito tempo na minha casa, eu saí com 19 anos de idade. Mas eu cresci vendo a minha mãe exercer esse ministério de mulheres. Eu vi a minha mãe liderar. A minha mãe é assembleana. Então, existe um trabalho chamado Círculo de Oração. Sim. Que é um trabalho de oração. E eu vi a minha mãe coordenar mais de 60 igrejas de círculo de oração. Ela era coordenadora diária, que era dividido por regiões. E eu frequentava esse círculo de orações com ela, e eu via a forma como ela agia, eu via a forma como ela tratava as mulheres, eu via a forma como ela levantava mulheres, eu via a forma como ela ativava mulheres. E eu não pedi ao Senhor assim, Senhor, eu quero falar bonito. Senhor, quando tu me usares, eu quero me expressar dessa forma. Eu disse a Deus uma coisa. Eu disse, Senhor, eu quero ser igual à minha mãe. Se tem alguém que eu me inspiro, é a minha mãe. A minha mãe, ela me ensinou a ser uma esposa e ela me ensinou a ser uma mulher de Deus. E a minha mãe, ela tem um amor pelo chamado muito forte. A minha mãe, ela não conhece o mundo, ela cresceu na igreja. Ela foi um exemplo, né, pra foi você. Com 12 anos de idade, Raquel, ela não dirigia, ela fundou o departamento infantil da Assembleia de Deus de Campina Grande. Sabe o que é isso? 12 anos de idade? Com 12 anos de idade, ela tinha um grupo de adolescentes que ela dirigia como um coral.
tocando sanfona, porque como eu sou nordestina, né? Então ela foi uma desbravadora. Ela era uma mulher e ela me impulsionava para esse lugar. A minha mãe é muito ousada e eu era um pouco tímida quando eu era mais nova. Sim. E eu tinha dificuldades na minha juventude. A minha mãe, ela escrevia, ela é escritora. Ela escrevia poemas, ela escrevia roteiros de peças. Ela é uma artista. E aí, eu tive muita dificuldade porque eu falo que eu tinha dilexia, porque eu não aceito esse diagnóstico mais na minha vida. E aí ela colocava os poemas dela para me recitar e ler. E eu tinha uma imensa dificuldade de leitura e de ler. E ela começou a me impulsionar nesse lugar. Filha, você pode. Filha, fala. Repete comigo. Então ela me impulsionava a romper os meus desafios. Ela me impulsionava a me afirmar no mundo espiritual. Ela é muito afirmativa. Ela dizia: afirma-se, filha, eu sou uma menina de Deus. Afirma-se, você é linda. E ela fazia eu me afirmar tanto na minha beleza exterior quanto na minha beleza interior. E isso me fez quebrar muitas coisas na minha vida, muitos medos, muitas inseguranças. Então, ela me discipulou neste lugar de liderança de mulheres. Ela me discipulou a olhar para as mulheres de uma forma diferente, com amor, com compaixão. Ela me ensinou a colocar, eu falo essa palavra, sabe, José de Arimateia, ele pediu o corpo de Cristo para que a sua nudez não fosse exposta. E a minha mãe me ensinou a não expor as nudez às mulheres a qual eu tratava e que eu trato até hoje. Ela me ensinou a ser discreta, ser confidente, né? Escutar, mas ser confidente. Ela te impulsionou a você entender e conhecer a tua identidade, né? Tão nova. Isso é tão lindo, né? Ela me ensinou. E aí então eu pedi, Raquel, é tão interessante que as pessoas olham para mim quando eu tô ministrando e elas falam: o teu olhar brilha. E existe algo nisso. Quando meu pai ministrava, eu era criança, eu olhava pro meu pai e eu vi o olho dele brilhar. E aí eu ficava: mãe, o olho do meu pai tá brilhando. Aquele brilho diferente. Aquela unção que vem sobre regozijo, né? isso. E aí, hoje as pessoas dizem: pastora, o teu olhar quando você ministra é diferente. É um olhar brilhante. E aí eu lembro do meu pai, que eu olhava para ele. E eu dizia: eu quero esse olhar. Que lindo, né? E aí as pessoas falam: pastora, a tua expressão, quando você fala, quando você bate na perna, quando você canta, quando você está ministrando, é sua mãe. E eu falo: é tudo que eu pedi a Deus. Sim. Né? Eles me forjaram para ser quem eu sou. Que lindo. E meu esposo me afiou. Eu sou casada há 20 anos. Sim. Com o pastor Reiner Fidelis. E ele é o meu... Ele é meu termômetro. Ele tem sido o meu termômetro. Ele tem me impulsionado também a romper muitas coisas. Ele é meu termômetro porque eu sou aquela pessoa meio alvoroçada. Eu sou sanguínea, mas isso não é um subterfúgio. Então, às vezes ele fala: amor, olha, vai por esse caminho. Amor, olha, eu acho que isso aqui, ó, você precisa melhorar. Amor, eu acho que essa forma de você falar, ela tem que ser moldada. Então, eu falo que meu esposo, ele é o meu termômetro. Que lindo. E qual é a igreja de vocês aqui em Massachusetts? A nossa igreja, ela existe há 17 anos. O nome da nossa igreja é The Father's House. Boston Ministry. Lá agora, há um ano agora, essa semana, que a gente mudou de location. A gente tá com um novo lugar na cidade de Urban. Tá. E foi um desafio. Que lindo. Quando eu vi que era esse o nome da sua igreja, me veio à mente meu filho, quando era criança, ele cantava muito uma música do Audrey Adrenaline. Eu não sei se você já ouviu. E ela fala, it's a big, big house with lots of room. Big, big table. Aí fala, it's my father's house. Aí eu choro. Porque meu filho adorava cantar essa música também quando era criança. E me lembrou dele
cantando essa música quando criança e eu creio que ele vai cantar de novo, porque é a casa dele, que o pai dele do céu tem a maior casa, em nome de Jesus ele vai voltar a cantar essa música, mas aí eu falei, gente, que nome interessante, né, para uma casa, porque realmente é, né? The Father's House. Toda igreja é o Father's House, né? Eu achei lindo o nome da sua igreja. Isso. E somos pastores de igreja local há 17 anos. Ai, pega um lencinho. Vou pegar. E exercemos o ministério pastoral há 20 anos, desde quando a gente casou. Ai, que lindo. A gente voltou da lua de mel pastoreando. A gente voltou da lua de mel e foi pastorear. Já estava pastoreando, já trabalhando para o Senhor. Sim. Que lindo isso. E então, é isso, Raquel. A minha mãe, ela me cavou nesse lugar para olhar para mulheres, para ter a sensibilidade, para não julgar, para amar, para levantar, para pegar improváveis. Eu falo para você que se você conversar com as pessoas que eu discipulo e que passam na minha mesa e que minhas discípulas, a minha igreja, as minhas ovelhas, Deus me criou com algo muito, muito singelo. E eu falo, isso é um privilégio de levantar mulheres. Mas não mulheres que é óbvio. Sim. De levantar mulheres improváveis. Mulheres quebradas, mulheres que todo mundo fala, não, essa daí não é nada, essa daí não vai dar em nada. Sim. Mulheres que foram marcadas em algum momento em sua vida. Sim. Mas o Senhor me deu esse olhar de levantar essas mulheres. Amém. Não é um clichê, Raquel. E esse livro é sobre isso? Esse livro é exatamente sobre isso. É baseado na vida da Rainha Esther. E esse é seu, tá? Ai, que lindo! Esse é seu. Obrigada. Eu fiz uma série na minha igreja. Essa imagem foi... Então, engraçado, você estava falando... Quando você olhou a pastora Renata ali... Sim. E você falou... deixa eu ver se eu conheço. Você falou de pastora Renata. Olha como que são as coisas. Eu fiz uma mentoria com a pastora Renata, que ela também tem sobre Esther. Sério? Quer dizer, essas duas aí, tem que se conectar. Vocês têm que se conhecer. Né? Então, aí, essa capa do livro, eu tive um sonho de uma mulher de costas sendo coroada e a mão vinha do céu. Uau. E aí, quando eu estava na reta final do livro, na parte da edição, eles me perguntaram, como que você vê a capa? Eu disse, eu tive uma visão. E a visão era de uma mulher de costa, porque as costas ninguém vai saber muitas vezes quem tá por trás. É verdade. Né? Quando você olha a face, você fala, ai, fulana. Sim. Mas as costas você não sabe quem é. É. Mas não importa quem é. O importa é que a mão que veio do céu escolheu essa pessoa. Uau. E coroou essa pessoa para ser uma resposta. Uma resposta é uma coroa. Você já parou para pensar que de todos os processos, e essa é uma palavra que eu carrego, que você enfrentou foi para você se tornar uma resposta? Sim. Então, a vida da Esther, tudo que ela passou, a orfandade, o exílio, viver numa terra que não era dela, na casa do primo, que amou como filha, mas era primo. Entrar num palácio desconhecido, com cultura desconhecida, enfrentar tudo aquilo. Para quê? Apenas para ter uma coroa de enfeite? Uma coroa sem propósito é apenas uma joia. Sabe o que é que acontece? Vasti não sabia o que era o propósito. Ela sabia o que era ter uma joia, ter uma coroa, ter uma cadeira, ter uma posição. Mas ela não sabia um propósito. O que era ter um propósito. Já Esther não. Esther não tinha uma coroa. Esther não tinha roupas de princesa. Esther não tinha um trono. Mas ela sabia que a vida dela tinha um propósito. Além de vestir as roupas, as joias, além de ter um cargo, né? Uma coroa, um encargo. Sim. Né? Existe algo maior naquilo que você ocupa, Raquel. Seja você uma dona de casa, seja você
uma dentista, seja você uma house cleaner aqui nessa terra, né? Seja você uma babysitter, seja você uma realtor, seja você uma... tantas profissões. Verdade. Mas eu creio que tudo que você é para ser uma resposta. É verdade. Esther não foi uma resposta sendo uma pastora. Não é à toa, né? Não. Nada é à toa. Pensa você comigo. Esther não foi uma resposta sendo uma pastora. Mas Esther foi uma resposta sendo uma rainha. E uma intercessora, né? Uma intercessora. E uma discípula. Ela era discípula e fazia discípulos. Quando ela ouviu o decreto do rei contra o povo, ela disse, então tá, mande o povo jejuar 3 dias, que eu e quem? As minhas servas. As minhas servas jejuaremos juntos. Ou seja, as servas... Não eram judias, não eram... Essa é a resposta. Elas não eram judias. E até então, não tem uma passagem antes disso que fale que ela revelou de onde era ela. Sim. Porque a ordem de Mardoqueu foi, não diga de onde você veio. Quando você entrar lá, não diga. Então, até aquele exato momento, ela não tinha dito. Mas, contudo, eu tenho convicção. Você só faz discípulo se você tem ação. Palavras são só palavras. Mas comportamento, ele atrai a visão. Verdade. Então, aquelas servas, com certeza... Olha para você ver. Assim que ela entrou naquele lugar, o chefe dos eunucos olhou para aquela mulher e ele viu uma mulher o quê? Diferente. Um discípulo, ele atrai um olhar diferente. Você, Raquel, não precisa muitas vezes, nós não precisamos muitas vezes dizer quem somos, de onde vemos, o que fazemos. Aquilo que habita em nós resplandece. Já faz a diferença. Eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo agora em Londrina. Há um mês atrás, eu acabei de chegar do Brasil. Eu tive ministrando 13 dias, 12 ministrações. E eu estava em Londrina, em uma cafeteria. E essa cafeteria o espaço era exatamente isso aqui. Eram três cadeiras. Era uma cafeteria que tinha lactose e gluten free. E ela era bem pequenininha, mas bem charmosa. Só tinha 3 mesas. Em cima tinha um lugar maior, mas a gente foi na parte de baixo. A pastora me levou para tomar um café nesse lugar. E sentando lá, tava eu, a pastora e o filho dela. De repente, entre 2 mulheres muito bonitas. Umas senhoras mais maduras, a faixa de 60 anos de idade, 50, por aí. E elas sentam do meu lado, na mesa vizinha. Só que a mesa vizinha era exatamente colada comigo. E aí, eu conversando com a pastora, eu comecei a escutar aquilo que elas estavam falando de procedimentos. E, gente, pensa, eu sou muito extrovertida. Gosto de conversar, gosto de falar. E, de repente, eu parei a pastora aqui e entrei na conversa aqui. Parecia algo por acaso. Só que antes de entrar na conversa, eu estava observando que a que estava do meu lado não parava de olhar para mim. E a que estava na frente também, ela não parava de olhar para mim. E eu já estava ficando incomodada. Não sei se elas queriam que eu conversasse com elas também, porque estava muito pertinho. E aí, de repente, eu disse, nossa, você fez esse procedimento de estética, né? Eu queria conversar, entrar na conversa, me deu esse desejo no coração, do espírito. Aí ela olhou para mim antes de me responder e falou assim, desde a hora que eu cheguei, eu olho para você. Você é daqui da cidade? Você é dessa região? Eu disse, não. Ela disse, você é uma mulher diferente. Você é uma mulher diferente. E a que estava do meu lado, olhou para a outra e disse assim, eu tô toda arrepiada desde a hora que eu sentei do lado dela. Uau. Eu disse, eu sou uma pastora, eu vim aqui para uma conferência em Londrina. Aí ela disse, a que estava do meu lado, eu sabia que essa mulher era diferente. A sua presença atrai o Espírito Santo para o ambiente. Sim. Eu não precisei dizer que eu era diferente.
Aí, sabe o que elas disseram pra mim? Nós não, eu era pra ter ido nessa cafeteria há tempos e eu não fui. Aliás, um dia antes eu não fui. E elas disseram assim pra mim: eu acredito que nós viemos aqui pra encontrar você. E eu disse: eu também acredito. E eu comecei a falar. Eu falei: vim lançar o meu livro. Ela: eu quero. Só que eu só tinha um, que era a pastora só. Aliás, a gente só tava dentro do carro, só tinha o da pastora que eu tinha dado pra ela. E ela tinha tirado tudo do carro no dia anterior, menos o livro. Oh, uau. E aí, o meu livro alcançou essas mulheres. E elas e uma delas disse pra mim: desde a hora que eu chego aqui, eu não parei de olhar pra você. E quando eu sentei aqui, eu me arrepiava inteira. E ali naquela cafeteria, eu orei pelas mulheres. Elas pediram meu telefone, choravam. A que estava do meu lado chorava muito, estava com um problema pessoal. E como dizem, né? Você, às vezes, você é a Bíblia que muitos vão ler, né? Onde quer que você esteja, né? Para fazer a diferença tão importante. Por isso que, às vezes, você não precisa se afirmar diante das pessoas. Verdade. Quando você carrega a palavra, ela própria se encarrega. Isso é tão nítido. Quando você entra no ambiente e uma mulher está pesada, você sente o ambiente pesado. Não é verdade, Raquel? Verdade. Quando você entra no ambiente e tem pessoas leves, você sente a leveza do ambiente. E é exatamente isso que eu quero que as mulheres entendam nesse tempo. Sim. Sabe? Elas serem a resposta, né? De entender que o que você passa, né? O seu processo é para lá na frente você tá alcançando outras mulheres, outras pessoas, né? Com seu testemunho, com o que você vive. Com tudo. E, assim, olha para você ter uma ideia. Quando Mardoqueu disse para ela: quem sabe, se não foi por este tempo que o Senhor te levantou. Na hora, você ligou. Eu não posso estar aqui, eu não posso estar nesse lugar apenas para enfeitar. Sim. Eu não posso ocupar esse lugar porque Vasti não quis. Olha para você ver. Você não tá entrando num lugar porque a outra pessoa não quereu. Aliás, desculpa, não quis. O meu português não quis. Você não é que você ocupou o lugar de alguém, não. Você ocupou aquilo que era seu. Sim. Aquilo que já estava decretado. Alguém rejeitou o problema daquela pessoa, mas sobre você existe um propósito. Ninguém ocupa. Ela não ocupou a cadeira de Vasti por causa que o rei Assuero não quis mais. Ela ocupou aquele lugar porque já havia um propósito. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Davi não ocupou o trono porque Saul rejeitou. Davi ocupou o trono porque existia um propósito. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ambos foram obedientes. Ambos foram obedientes. Ambos aceitaram desafios. Sim. Entende? Então, assim, às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu vou fazer porque não tem quem faça. Não. O propósito não é não tem quem faça. É porque é para você fazer. Sim. Deus me chamou para isso. E cada um com o seu. Independente de que lugar seja, cada um com o seu. E é isso que eu falo para as mulheres, da minha igreja. Eu falo para elas, vocês não precisam ser como a pastora Cris. Não é falar nordestinamente, não é falar rápido, não é falar gritando como eu falo às vezes, não é falar forte como eu falo. É ser você. E um dia, eu estava discipulando uma pastora. E ela estava um pouco frustrada. Ela caminhava junto comigo por muitos anos. E ela falava, pastora, eu não sei falar como você fala. Eu não sei pregar como você prega. E às vezes eu me sinto cobrada nesse lugar. Não por você, porque você sempre impulsiona. E eu falei para ela, minha linda, se você olhar aquilo que você tem em suas mãos, eu não sei fazer uma mesa como você faz. Eu não sei recepcionar as pessoas na minha casa como você faz. Tem coisas que você faz e eu não sei fazer. Mas eu entendo que se você abraçar aquilo que Deus colocou em tuas mãos, as habilidades multiplicarão. Verdade. Multiplicarão. Sim, é sobre isso. É sobre isso. Quando você assume a sua identidade, as habilidades são multiplicadas, Raquel. Você acha que eu nasci pregando? Claro que não.
Você acha que eu nasci com o dom de interpretação, sendo diléxica É Deus. da palavra? É Deus. Quando você diz sim, ele se prontifica em fazer o resto. O seu posicionamento vai atrair para a tua vida as necessidades que você precisa, Raquel. Eu tenho certeza que em seus processos você já pensou como eu pensei. Eu não sou capaz. Uhum. Eu não sei como suportar. Uhum. Eu não sei como administrar isso, Senhor. Sim. Eu não sei como me tornar isso. Eu não sei o que fazer com isso que está acontecendo na minha vida ou com o teu chamado. Mas a partir do momento que você se posiciona, fala, eu não sei fazer. Mas eu tenho um Deus que sabe fazer. Sim. Eu não sei como agir, mas eu tenho um Espírito Santo que vai me dar a direção. Eu não sei como multiplicar as minhas habilidades em um tempo tão difícil. Mas eu sei que aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer com excelência. É verdade. E é sobre isso. E é sobre isso. É lindo. Pastora, como o nosso tempo é curto, Eu sei. infelizmente, mas não vai perder. A gente não vai perder, ou a gente não vai perder, não. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente vai ter outras oportunidades, que eu Com quis certeza. dizer. E o que eu queria te perguntar, antes da gente fechar, que eu sempre pergunto, com quem você se identifica? Se é com Marta ou com Maria? Que nesse mundo da gente ser a resposta, né, para esse tempo, muitas pessoas esquecem da importância de estar aos pés de Jesus e acham que de repente só estar servindo é ser uma resposta, né? E aí também muitas pessoas acham que o servir não é necessário, que só o importante é estar aos pés de Jesus e se esquecem de que tem que servir e estar aos pés, enfim. Quem, pastora Cris, se identifica mais? Raquel, eu vou falar uma coisa bem sincera com você. Ao longo dos anos aqui na América, é muito difícil a gente levantar discípulos. E por muitos anos eu fui Marta, porque eu queria fazer tudo em uma igreja. E eu não dava conta. Mas quando a chave virou na minha vida, quando eu olhei e vi, Senhor, eu preciso levantar líderes. Porque pessoas prontas não é tão fácil de lidar. Hoje, 90% da minha liderança são pessoas da casa. 90%. Eu falo para você, 90% não, 99% da minha liderança foi formada na nossa igreja. Quando eu descobri que eu não podia fazer tudo, eu me tornei Maria. Delegar? Eu tive que delegar, sabe? E para delegar, você tem que escutar. Para delegar, você tem que ter intimidade. Sim. Para delegar, você tem que ter estrutura. Para delegar, você precisa estar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você delega, você não pode impor as pessoas. Respeitar uma autoridade não é impor uma autoridade. E muitas vezes a atitude... Nós não podemos ser Maria o tempo 100%. Sim, tem que ter um equilíbrio tem aí, que ter, né? Mas sabe o que é que falta nos dias de hoje? É esse equilíbrio. A gente não consegue tirar o pé do freio. A gente não consegue, muitas vezes, parar. A gente apenas quer fazer. E o ativismo tem entrado em muitas mulheres. E eu não dou conta de tudo. E tá tudo certo. Sim. Eu não dou conta de ser tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou te falar que hoje eu tô pra Maria com um pouquinho de Marta. Porque agora eu tenho minhas mãos, que são minhas discípulas, que muitas vezes não precisam nem eu falar. Elas já estão lá. Como amanhã, por exemplo. Amanhã é o meu livro. O lançamento. O lançamento do meu livro na minha igreja. E, como eu te falei, eu cheguei aqui e fui ver o que elas tinham feito, que tinham se levantado para fazer.
E se fosse te falo, há 10 anos atrás, Você ia estar lá fazendo tudo. eu ia estar lá fazendo tudo sozinha, quebrando e se desmontando, sabe? Estressada, pesada. Mas o Senhor tem me levado a um lugar de descanso. Eu não quero estar cobrando de Jesus. Se tu não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu entendo que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Eu não quero cobrar de Jesus aquela fala que Marta diz. Ah, Senhor, você não tá vendo aí, ó. Maria tá só aí sentada, sem fazer nada praticamente. Eu não quero que ela não veja Sim. esse lugar precioso. Sabe o que é que eu falo sobre essa passagem? Que o Senhor não quer as suas mãos, Ele quer o seu coração. Uau. Marta estava preocupada em apenas servir com as mãos. Talvez fazer a lentilha, mexer o bolo para servir os discípulos. Porque a gente fica agoniada quando muita gente chega na nossa casa. Verdade. Mas, Raquel, eu quero deixar essa palavra aqui. Deus não quer o trabalho das suas mãos. Ele quer o teu coração. Se ele tem o teu coração, o trabalho das mãos vai ser o equilíbrio do teu coração. Amém. O que o Senhor estava dizendo para Marta. Marta, não é sobre as tuas mãos. Amém. É sobre o teu coração. Se não tiver lentilha pronta, tá tudo certo. Sim. Você vai precisar dessa palavra que eu vou ministrar hoje. Você vai precisar desse lugar hoje. Marta, aonde Maria está hoje, você vai precisar para acalmar o teu coração, para trazer alegria para o teu coração, para trazer esperança para o teu coração. Não tem como você exercer as mãos sem antes estar aos pés. Quando você está aos pés, você resplandece aquilo que você recebeu com suas mãos. No tempo certo, na hora certa. E é sobre isso. Amém. Pastor, a gente tem um bate-bola. Você, papum pra gente acabar. Vamos embora. A gente vai abrir a caixinha da bênção, você vai abrir as gavetas, você vai ler uma palavra e vai falar uma palavra que vem na tua cabeça. Tipo, uma sentença que vem na tua cabeça, vai. Tá certo. Tá? Então abre lá. Vou abrir essa daqui. Tem uma ordem? Não, do jeito que você quiser. Aí você só bota uma em cima da outra conforme você for tirando. Tá, então vamos lá. Posso falar? É pra falar. Pra falar já? Aham. Chamado. Chamado. O que vem na sua cabeça? Propósito. Uau. Tá. Lembra do que você tá respondendo. Tá. Clamor. Necessidade. Uau. Mulheres. Desafio. Eita. Como é, né? É bom, mas é muito desafiador, né? Muito. Deixa eu ver aqui. Agora é de cima. Isso. Agora vamos ver essa. Direção. Foco. Uau. Aí agora você vai ler e vai montar uma sentença dessas 4 palavras aí, com mais ou menos com o que você falou. Vê. Não, de cima para baixo. Tem que estar na ordem. O Espírito Santo vai revelar. Ai, vai. Jesus. Eu vou montar uma sentença aqui. Isso. Chamado. Tá. Posso montar? Aham. Eu fui chamada para clamar e levantar mulheres, dando direção e destino. Uau. Viu? O Espírito Santo é lindo, não é? Eita! O chamado ao clamor de mulheres. Eu fui chamada para clamar e levantar mulheres, dando direção e destino. Yes, você foi. Posso falar uma coisa? Quando você é chamada por Deus para levantar pessoas, você nunca vai ficar lembrando às pessoas o passado delas. Você vai lançar o bálsamo no coração, mas você vai lançar essas pessoas para o presente delas e para o futuro. Porque muitas mulheres, Raquel, têm se anulado porque elas têm vivido no passado. No passado eu era assim. No passado eu tinha vigor. No passado eu tinha força. Ou no passado eu fui marcada. No passado eu fui abandonada. No passado eu vivi um casamento
difícil, no passado eu vivi um divórcio, no passado meu marido me traiu, no passado a igreja me machucou, no passado eu fazia muita coisa para o Senhor, mas as pessoas me machucaram. Sim. Mas a ordem que o Senhor me dá para esse tempo atual é para que eu não leve as mulheres para o passado, mas que eu faça elas entenderem quem elas são no presente, porque o futuro delas já está garantido. Se você resolver o teu presente, Raquel, o teu futuro já está garantido. Amém. Direcionamento. É para isso que Deus chamou. As mulheres que são resposta foi para dar direção e destino. Amém. Sabe que Esther, ela se levantou para dar destino a uma nação que estava condenada à morte. Sim. Você e eu fomos levantadas para esse tempo. Amém. Para ser vida no lugar de morte. Amém. Para ser luz no lugar de trevas. Amém. Para ser alívio no lugar da dor. Amém. Para ser cura no lugar da enfermidade, da alma e do espírito. Amém. E é sobre isso. Amém, pastora. Pastora, muito obrigada. Limpa minha barra lá quando a gente chegar na igreja, para ninguém ficar brigando comigo, que a gente vai estar um pouquinho atrasado. Tô brincando que a pastora Vanusa vai assistir depois, né? Tô brincando. E muito obrigada. Que a gente possa fazer outros podcasts com mais calma. Esse é pra você. Obrigada. Eu vou querer que você assine. Eu ó. vou assinar. Já tá a caneta aqui. Posso falar uma coisa Claro. bem especial? Pode. Esse livro, ele foi uma série que eu fiz na minha igreja, para as mulheres da minha igreja, em 2020. E ele tem 12 temas. Tudo aquilo que você precisa romper Vai estar aí. tá aqui. Tudo aquilo que Esther rompeu e tudo aquilo que ela se tornou para ser a resposta. Amém. Tá aqui. E o primeiro capítulo, e eu queria falar aqui 1 minuto, é: não seja vitimista. Quando você se vitimiza daquilo que aconteceu na sua vida, você não consegue alcançar o seu futuro. As feridas são parte da história. A cicatriz conta a sua história, mas ela não conta, não é o seu fim. Então, eu queria dizer pra você que tem uma história marcada por dor. Você que vai escutar. Que você tá remoendo isso há muitos anos e perguntando a Deus, por quê? Por quê? Por que que a minha vida tem que ser assim? Por que disso, por que daquilo outro? Eu quero que você mude essa fala e diga: tudo que aconteceu até hoje é para me tornar essa resposta para esse tempo, para minha casa e na vida de alguém. Amém. Amém? Esse é seu. Assina aí pra mim. E vamos embora. E vamos. Martas e Marias, muito obrigada para você que tá aí. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Assista de novo, que eu tenho certeza que tem muita coisa para você absorver nesse podcast. Como que pega o livro, pastora? Com você no Instagram? Olha, a partir de amanhã vai estar disponível no website da igreja, The Fathers House Boston Ministry, mas me chama no meu Instagram. Que é fácil Isso, também que de aí achar. eu encaminho para o website da igreja, mas pode me chamar no meu Instagram, PRA Cris Fidelis. Isso, vai vai ter tá uma lá. moça bem bonita lá na capa. Ai, que linda! Beijo, gente! Até a próxima. Martas e Marias, aos pés de Jesus. É o melhor lugar. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. É muito importante para o nosso canal. Muito obrigada por estarem aí. E Martas e Marias, não se esqueçam que aos pés de Jesus é o melhor lugar.